pessoal, bem-vindos ao Quem Pode Pode. Hoje, pela primeira vez em dose dupla, temos duas convidadas aqui hoje, a Telma Silva e a Telma Sousa. Muito obrigado por estarem cá. Está tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada. Agradeço a oportunidade. Ok. Sempre às horas, sempre que houver um projetinho assim deste tipo, seja neste caso de ilustração ou de escrita, a gente gosta sempre de promover este tipo de ocasiões. Eu gostava que vocês falassem um pouco do que é que fazem, do que têm feito, dos vossos projetos. Ok. Então, bem, eu trabalho com crianças e adoro histórias. Sempre gostei muito de histórias, contar histórias, ouvir histórias, desde que me lembro. Até porque eu sou de Beja e quando era na altura de ir fazer os trabalhos para a biblioteca, eu safava-me para o lado das crianças e ia ouvir contar as histórias. Eu conto histórias aos meus filhos desde que eles estavam na minha barriga, porque gosto, e gosto de escrever. Sempre gostei de escrever. E este trabalho teve ali muitos anos dentro da gaveta. Eu fui aperfeiçoando, ia contando aos meus filhos e foi ficando melhor, ficou ficando mais aprimorado, não é? E até que surgiu a ideia, que eu sempre quis, de escrever um livro e publicar o livro. E os meus filhos incentivaram: mãe, a história está bonita, vai em frente. E então, aí está, decidi carregar no botão. Muito bem, muito bem. E enviar a história. E aí está o Tobias. Tobias, que é o livro que estamos aqui à nossa frente, já com o mascote também, foi uma surpresazinha que a Telma trouxe aqui para a gente. Então, portanto, como é que a gente encontra este livro? O livro está à venda online, em todas as lojas, a FNAC, o UC, e comigo, diretamente comigo, também podem adquirir. Neste caso vai ser autografado. Ok. Sim. De minha parte, nós recebi realmente esta proposta de colaborar neste projeto, me encantou de primeira, não só porque também gosto muito de histórias infantis, não só porque trabalho em ilustrações, sou formada em artes e multimédia, inclusive dou aulas de ambas as coisas, e sempre trabalhei com crianças, não só na vertente da educação, mas na versão interativa e criativa, que é o que eu mais gosto. E poder realmente pegar numa história muito bem escrita, que é o caso desta, com uma boa moral, como se fazia antigamente. Eu dou muito valor a certas histórias e a certas referências que nós temos, que tanto usei essas mesmas referências quando fiz a ilustração, que foi mais para puxar para o tradicional do que para o digital, que é uma coisa que atualmente está muito em voga, que se usa muito cores primárias, muito formas simples, e não era o que eu queria transmitir para este projeto, porque ele tem tanto carinho e nós sentimos isso ao ler a história. Foi feito com tanto carinho e tanto amor e foi como a Telma mencionou, teve tanto tempo guardado que ele merece uma determinada atenção. Eu peguei em todas aquelas referências que eu tinha assim mais fofinhas mesmo. Foi um projeto que eu fiz com muito carinho e quis transmitir da melhor forma, ilustrando as palavras da Telma, não é? Aqui criando o Tobias e o seu universo, porque ele é um menino, um gatinho muito maroto, mas que me deu um prazer enorme porque ele é muito versátil. Ele não é apenas uma personagem que está quietinha e não dá para pegar muito nele, antes pelo contrário. Então é muito divertido pensarmos por onde ele andou e o que aconteceu, mas eu não vou contar pormenores da história aqui assim demais, não é? Temos que ler o livro. Temos que ler o livro. Mas voltando agora um bocadinho atrás, como é que se conheceram, como é que se contataram, como é que pensaram fazer isto? Pronto, eu quando o livro foi aprovado, não é? Quando a editora aceitou o livro, eles depois colocaram a questão se eu aceitava as ilustrações deles ou se procurava alguém para fazer a ilustração. E então, através do meu cunhado, ele falou-me da Telma. Exatamente. E eu até achei graça, olha, uma outra Telma, não é? E então começamos a trocar mensagens, telefonemas, e eu depois enviei-lhe a história para ela ver o que é que achava. Ela disse-me que sim, que aceitava fazer as ilustrações. E gostei muito de trabalhar com a Telma, porque é assim,
tantos anos a história na cabeça, o que é que eu acabei por criar? Eu estava contando a história e estava a vê-la à minha frente, não é? Eu visualizava completamente as imagens e então dizia à Telma, olha, epá, eu quero esta imagem assim neste texto, eu quero isto assim, quero isto assim, quero isto Sim, assim. foi um trabalho em conjunto, exatamente. Sim, foi. E depois até houve uma alteração ou outra e eu Claro. pensei, pá, será que ela vai aceitar? Mas é Não, que eu não. imaginei assim. Exato. Era isto que eu tinha na cabeça. E ela conseguiu. Ela conseguiu chegar lá através do texto e como eu fui falando com ela, conseguimos chegar a este trabalho. Claro que nunca vamos conseguir exatamente o que cada um imagina, porque todos nós temos uma visão diferente ou uma abordagem diferente, mas sim foi um trabalho de equipa e é curioso termos o mesmo nome, foi uma coincidência porque é mesmo muito parecido o nosso nome. Mas demos bem logo, assim de imediato, tem sido um gosto colaborar com a Telma e todas estas aventuras que temos partilhado juntas têm sido maravilhosas. E só tenho-lhe a agradecer por me ter convidado realmente para participar neste projeto, dar a oportunidade através de uma pessoa em comum, como a Telma mencionou, nós tínhamos trabalhado mas na área de design, é daí que conheço, porque lá está, sou licenciada em arte e multimédia e já trabalhei em várias vertentes dentro destas áreas, por assim dizer, artísticas. E é isso. Pois, aqui está às vezes, quando são duas cabeças a pensar, vê as coisas de duas maneiras De diferentes, de diferentes. duas percepções. É Então às vezes, eu já fiz muitas colaborações também, e a parte da visão do que é que uma pessoa tem e a Sim. outra, às vezes não encaixa. não encaixa, ou leva muito tempo a encaixar. Leva muito tempo a encaixar. Mas eu tenho, lá está, a gente teve uma afinidade muito instantânea e acho que à medida que nos conhecemos a afinidade só cresce. E Foi fácil. Foi sim. fácil trabalhar, foi uma coisa muito espontânea e natural. Eu até acho que só houve uma ou duas observações Foi. das imagens todas Foi uma coisa muito e simples. depois ela enviou as mensagens e aquilo foi tipo, uau! Pronto, foi tipo amor ali à primeira vista das imagens e houve ali só uma alteração autêntica. Pá, esta não era bem isto que eu estava a pensar. Sim. Então depois de descrever-lhe Mas eu ela, não é? concordei plenamente com o que tu disseste nas alterações, porque realmente depois eu observando, peraí, porque acho que até tinhas a opinião dos teus filhos e eu pensei, não, está completamente certa, porque realmente parece, porque às vezes a gente tem que pensar mais do que uma visão sobre uma imagem, não é? Porque lá está, cada um interpreta da sua forma. Eu pensei, realmente isto pode ser melhorado, ok. E é assim que nós temos de trabalhar, né? Seja na área do design, seja na área de ilustração ou noutras todas que eu desenvolvo também, a nível de artes personalizadas, temos sempre de ter em conta o que o cliente quer, a visão do cliente e tentar chegar o mais de encontro possível ao seu pedido, porque afinal nós estamos a fazer um trabalho personalizado, não é apenas um trabalho artístico que eu faço para mim, isso é uma linguagem, que eu estou completamente à vontade para criar o meu mundo. Mas tenho que sempre ter em conta, se estou a colaborar com alguém, tenho que ir de encontro à visão dela. E pronto, e foi por Depois aí. eu tive a ajuda da minha filha, não é? Porque, mãe, esta imagem Precisa parece ser que trabalhada. não era bem isto, mãe. É assim, é uma criança. Sim. O livro é para crianças. Exatamente. Então, quem melhor do que eles para nos dizer o que é que eles acham, não é? Eu hoje tenho crianças que dizem, pá, está muito giro, a história é bonita, as imagens. Há imagens aí que eles adoram que chamam mesmo a atenção. Então, olha, foi giro e entendemos e Exatamente. até agora tem estado a correr muito bem. Pois, era isso que ia perguntar agora sim, mas a pergunta é para as duas, de níveis diferentes, como é natural, mas é basicamente a mesma pergunta. Mais ou menos quanto tempo é que este processo levou, a escrita do texto, não sei se alguém leu a historiazinha antes de ser publicada, até como é que descobriste a editora? Pois, é assim, o texto é como eu te disse, o texto tem cerca de 14 anos. Foi uma história que eu iniciei quando fiz um curso de animação para crianças. E uma dos pedidos que eles nos faziam na formação, numa das aulas, foi uma pequena história. E eu comecei aquela história e achei que aquilo tinha algo mais, que tinha pernas para andar. E ao longo do tempo aquilo teve ali dentro da pasta da formação que eu fiz, e uma vez calhou e fui mexer na pasta e lembrei-me dita história. Então fui buscar a história e comecei a ler e depois li as minhas letras, mas isso não tem fim? E qual é o fim que vais dar a isso? Então, e assim, e o que
pronto, eles iam dando a opinião deles, eu disse, pá, realmente. E depois comecei-me a sentar com a história à frente e fazia isto e ia tentando melhorar e acrescentar mais, não querendo fazer uma história muito longa também, porque as crianças depois cansam-se, né? E então, isto foi um trabalho de muitos anos, até a história estar feita, e depois teve ali mais aqueles anos em que já estava feita, e ali guardada, e eu lia, e epá, será que vou, será que faço, será que não faço? E depois, nas redes sociais, por coincidência ou não, aparecia concursos, sim, concursos de história infantil, e depois o nome das editoras. Disse, epá, acho que devia de experimentar. E com o apoio deles, mãe, sim, a história está bonita. E eles são miúdos, né? Se os miúdos gostam, se é uma história para miúdos, vamos tentar. Então fui, enviei para 2 editoras, não enviei para mais nenhuma. E aquelas 2, foi aceito nas 2. Ainda por cima, bom sinal. Foi aceito nas 2. A questão aqui era, agora vamos balançar. O que é que um tem e o que é que tem o outro. E então depois foi aquele processo burocrático, não é? Vamos ver o que é que tem o contrato, o que é que tens com isto, o que é que tens com aquilo. Decidi-me então por uma editora e depois foi aquele processo todo de a editora é de Lisboa, Sim. tudo por e-mail. Sim. Vai trocar e-mails, eu mandei, eles mandavam e depois muitas perguntas, não é? Por meio, porque é novidade, algo que eu desejava muito fazer, mas não tinha conhecimento de como é que as coisas funcionavam, não é? Como é que era, o que é que eles precisavam. Eu nem sabia das ilustrações, pensava que eu mandava e que aquilo era tudo com eles, né? Eu só tinha que mandar a história. Mas pronto, foi um processo assim um bocadinho moroso, né? Ali uns meses sempre a andar, trocar e-mails e se eu concordava com isto, se estava certo. Até que saiu em final de dezembro. Nós tivemos, tivemos quase 6 meses, praticamente ali, à espera que ele nascesse. Sim. O meu terceiro bebê, ali quase 6 meses. E pronto, tem dado trabalho, mas é um orgulho muito grande para mim, porque é um sonho tornado realidade, não é? É algo que eu sempre quis e está aí. Muito bem. E do ponto de vista da ilustração, como é que foi o processo? Nós começámos a falar mais ou menos no verão, no início do verão. Sim. Este processo já estava a decorrer, obviamente, a parte mais burocrática. Eu fui contratada como ilustradora, após ver o meu trabalho artístico. Nós definimos que estilo usaríamos de acordo com a história. E depois foi trabalhar no verão, foi mais ou menos... Foi um tempinho um pouco curto nesse aspecto, porque nós também tínhamos que cumprir datas. Sim, tínhamos uma data para cumprir, para enviar as ilustrações. E tentámos adaptar, não é, o número de ilustrações ao livro, à história e também à data limite. Pois. Então teve de ser assim um processo em conjunto, decidimos juntas, lá está, sempre colaboramos, isso é ótimo. A meu ver, nem todas as pessoas às vezes têm essa abertura, mas facilitou bastante todo o processo e se calhar foi graças a isso que conseguimos concluir na data prevista e enviar para a editora. E o processo criativo realmente teve muito a ver com isso, um trabalho conjunto, dividimos a história, dividimos as cenas, o que é que queríamos ilustrar em específico. Eu fiz 2 estilos específicos e a proposta para ser aprovada e se chegarmos a um acordo, então avançamos com o projeto. E assim foi. Um bocadinho mais dentro desse que vais falar de 2 estilos específicos, queres elaborar um bocadinho mais? Sim, claro. Como está muito em voga o estilo digital, porque eu faço ambos, eu faço tradicional e digital. O tradicional engloba técnicas como a aguarela, que foi uma das que eu utilizei, lápis de cor. Eu utilizei muita técnica mista neste projeto, ou seja, tem várias técnicas, desde pastel, desde a aguarela, caneta, lápis de cor, que são técnicas mais tradicionais. E depois, hoje em dia, utiliza-se muito o digital, porque facilita realmente na parte de edição. Quando nós queremos fazer um projeto de design ou o que seja, é muito mais fácil mexer em certos elementos se for digital. Mas acho que este projeto pedia realmente esta linguagem e estávamos de acordo as duas, curiosamente.
Então foi muito mais fácil, mas eu dou sempre a escolher 2 propostas aos meus clientes, para que eles possam sentir à vontade, ok, eu enquadro melhor neste estilo ou neste. Muitas editoras de Lisboa atualmente trabalham apenas com o estilo digital, cores primárias, poucas formas, como eu mencionei, algumas linhas. Não é um género que eu, a título pessoal, gosto de trabalhar, mas entendo que é uma coisa que se utiliza. Então, mas eu não sabia se era a linguagem que a Telma pretendia. Mas Poderia ser. Eu gostei deste porque, Exatamente. como tu disseste, tem a moral da história, É isso. não é? A história é diferente, tem moral, como se usava mais antigamente. E o livro em si também, as imagens são diferentes. Eu queria também uma coisa diferente, não aquilo que nós estamos tanto habituados. Sim, porque eu sou sincera, eu dou muita opinião às que as crianças me dizem, e eu trabalho com crianças, não é? E sempre trabalhei há quase 20 anos que trabalho com crianças, e se a Telma também trabalha e sabe perfeitamente, a opinião deles conta, e muito. E isto é para eles, não é? Se eu pegar num livro que atualmente se vende, principalmente a ilustração contemporânea portuguesa, que está muito na moda e é muito utilizada, mas se nós pegarmos num livro dos anos 80 ou 90 e por aqui, e se pegarmos num livro atual e pôr ao lado de uma criança, vamos ver qual é que ela vai escolher. E com a certeza que ela vai escolher aquela que é mais trabalhada, mais elaborada e tem mais detalhe. E isso vai de encontro à ilustração tradicional. E foi aí que quisemos pegar, porque também é de encontro à linguagem da história, que tem a tal moralidade que eu aprecio tanto. Eu também escrevo, curiosamente, escrevo um género um pouco diferente. Eu escrevo ficção científica e fantasia, é para o público, é para outro público, não é. É para os pequenos, há para todos. É verdade. Mas, tal como também escrevo, sei apreciar uma boa história, não é verdade? E fascina-me. E quando eu li esta, tinha exatamente os elementos que me encantavam nas histórias infantis. E apaixonei-me por o projeto imediato, essa é a verdade. Muito bem. E qual é a sensação, pergunta para as duas, qual é a sensação de receber o livro uma vez feito? É com incrível. Com o nome na capa? É fantástico, é muito bom. É maravilhoso, é muito bom. Muito bom. Não há palavras, sim. A verdade é essa. É uma coisa de tão simples, mas significa tanto. Porque é como a Telma disse, é um sonho. É um sonho tornado realidade. Tu consegues mexer, tocar, está ali. É palpável, não é. Eu queria. Não. Eu quis. E eu fiz, eu consegui. Realizei. Sim, Daí e ele está aqui. Muito bom. Chegou. Exato. É o bebê, como tu A disseste. gente temos falado agora assim da aceitação das crianças e os pais, por exemplo, os adultos, quando veem este trabalho, qual tem sido Olha, o feedback até agora tem sido muito positivo. Eu digo que é um livro para miúdos e graúdos. Isto porquê? Porque o livro fala de um tema que eu acho que é muito importante, não só para as crianças. Nas crianças devemos trabalhar logo desde pequeninos, mas nós adultos também devemos trabalhar esse tema, que é a aceitação. É gostarmos de nós tal como somos. Eu trabalho com crianças e tenho filhos, e sou uma adulta, né? E eu acho que hoje em dia é muito o quer ser como ele. Eu gostava de ser como ele. Isto porquê? Porque acham que ele é mais bonito ou porque às vezes a sociedade nos leva a querer ser como os outros. E às vezes contra uma imagem que nem sequer existe. Sim, né? É mesmo, eu acho que é assim, nós somos como somos, as crianças são como são, se isto for trabalhado logo desde cedo, é tão mais fácil, não é? Porque, eu tenho filhos, né? E às vezes surge a questão de, eu gostava disto assim, e depois eu pergunto, mas porquê? Porque ele tem, ou porque ele fez, ou porque ele fez assim, é assim. Mas percebes? A questão é, nós somos como somos. Por isso é que nós somos seres únicos e somos individuais. Não há ninguém igual a nós e é isso que é bom, né? Até os gêmeos, os irmãos gêmeos, são diferentes. Então, aceitarmos-nos com as nossas diferenças. Eu acho que isso é muito bom. E não só para as crianças.
para a gente também. Eu acho que não só é muito bom, como é uma força. Sermos todos diferentes. É isso que dá riqueza à cultura, que dá riqueza à raça humana, é sermos todos diferentes, temos ideias diferentes, pensarmos ligeiramente diferente do que estarmos todos Dentro da mesma caixa. Dentro da mesma caixa. Pois. Estas coisas da mensagem, principalmente com crianças, não é uma responsabilidade. Não é, de certo modo, ter a certeza que estamos a passar a mensagem certa, que eles vão perceber da maneira certa. Não é um peso que vocês sintam, uma preocupação que tenham? Sim, é verdade. Eu tenho pessoas que já adquiriram um livro, né? E engraçado é porque a mãe que comprou tem 2 filhas, uma mais velhinha e uma mais nova. Ela diz que leu para as 2. A mais velhinha, claro, mas a miúda tem 5 aninhos. E ela disse, tu sabes que ainda a história não tenha acabado? E ela já me estava a dizer o que ia acontecer. Ela compreendeu perfeitamente a história. Ela entendeu que, afinal das voltas todas que o Tobias andou ali a dar, no fim ele acabou por se aceitar. Não é? Ou seja, a história está feita de maneira a que também seja fácil de entender. É uma história divertida, porque tem aquelas tripeças ali no meio. É uma história divertida e que, ao fim, eu fiz de maneira a conseguir transmitir a mensagem. Porque ele é como é, tu és como és, ele é como é, eu sou como sou. E os pais gostam da história, pelo menos têm-me dito que gostam, e que sim, aceitarmos-nos. E os miúdos também. Até hoje, toda a gente acho que está a entender a mensagem que ali está, que é isso mesmo, somos como somos. Nesta coisa para as crianças, às vezes, é importante a gente ter certos valores para transmitir, mas depois há uma parte de entretenimento. O que é que para vocês é mais importante? É manter a criança entretida ou pensar naquilo que a criança está aprendendo com o livro? É assim, é muito importante a moral do livro, né? Mas se tu criares um livro muito maçudo, para crianças principalmente, eu acho que não funciona. Sim, mas... Então tens um bocadinho dos dois. É a preocupação de transmitir a mensagem e o tornar essa mensagem mais lúdica, mais divertida, estás a ver? Balançar as duas partes. Transmites a mensagem, mas de uma maneira divertida. Porque a história é divertida, tem ali partes muito engraçadas. E nesta parte do entretenimento, do chamar a atenção para as crianças, quais são as técnicas? As técnicas que eu utilizei, cores vibrantes, não demasiado saturadas, porque acho que não fazia sentido com a linguagem do livro. Os animais, a própria forma que eles têm, eles são caricatos, mas são mesmo criados para crianças, mas não, são infantilizados e não são. Lá está, porque uma criança se calhar não desenharia isto, mas é feito para eles, então tem que ser uma linguagem que eles entendam, não é? Então temos sempre que criar aquele universo próprio do Tobias, não é? É um universo rural, de quinta, que eu não vou contar outras coisas mais importantes que acontecem, não é? Outras personagens, mas tem personagens muito interessantes que interagem, não é, com o nosso personagem principal, o Tobias, que é um gatinho, e toda a dinâmica familiar que ele tem e criar realmente esse universo de maneira que seja lúdico, tal como a Thelma estava a dizer, que isso é importante porque os olhos também, como é que é dizer, os olhos têm que gostar do que estão a ver, não é? Tem que chamar a atenção. Nós temos que ficar encantados com aquele universo, é a primeira coisa que nos vai chamar a atenção, antes das letras. Vai-nos prender, peraí, o que é que será que isto quer dizer? A própria capa, tudo isso. E realmente temos que pensar numa linguagem, peraí, vou já prender aqui a atenção. Porque, por exemplo, se nós não lemos a história, há ali imagens que nós não vamos entender. É isso. Se não lermos a história. Então, logo aí vai despertar a curiosidade. E as crianças são muito curiosas. Então, há aqui uma mistura de sentimentos. E temos que saber lidar com isso. Que é, ok, o que é que eu posso fazer que vai chamar a atenção aqui, que vai proporcionar aqui uma careta que a personagem faça mais engraçada, porque ele realmente é muito caricato. Então, temos sempre que brincar com as emoções do personagem, com os cenários e criar esse mundinho que é tão particular do Tobias.
mas realmente o importante não só da parte lúdica, não é? E que eu faço a parte da ilustração, mas também temos aqui a parte emocional. As cores funcionam muito com o emocional, as formas funcionam muito com o emocional. E tem que ser trabalhado nesse sentido. E as pessoas têm que sentir como se fosse um apego quase ao personagem. Porque o que é que eu te disse quando foi da capa? Sim. Faz uma capa assim, Chama. que chama a Sim, atenção. claro. Eu E disse, ao ela mesmo faz uma tempo é capa que simples, chama a porque é só um atenção. gatinho na quinta. Não é? Porque nós, se olharmos para a capinha, a gente não vai perceber minimamente toda a história. Vai-nos chamar a atenção porque ele é carismático. O nosso Tobias tem o seu quê de carismático. E a capa está gira, tem Ela personalidade chama, a capa. exatamente, chama a atenção. Tem muitas imagens, tem muita cor ali, É. chama a atenção. Foi o que ele disse, ela faz uma capa, Que chama. tu olhas para lá e tcharam, e te leva a querer Que é o uma livro. coisa que não acontece tanto hoje em dia. Lá está que as linguagens das capas hoje em dia têm uma ou duas cores apenas. O desenho muito simplificado, às vezes até demais. E aqui não, temos uma série de elementos à roda do personagem principal, mas mesmo assim nós não perdemos a atenção do personagem principal. Não só porque ele está centrado com um tamanho maior, ele também é branquinho, logo aí ele destaca perante toda a cor à volta. Mas, ou seja, são pequenos detalhes que nós trabalhamos e que inconscientemente nós temos percepção e nós ao lermos as coisas, é como numa revista. Todas as imagens ou a cultura visual está ali trabalhado para ir num determinado sentido e às vezes a gente nem tem percepção, mas sim, estamos a ser manipulados a seguir a atenção num certo ponto. Pois. Essa é a verdade. Mas sim, realmente a parte lúdica é importante, mas a mensagem do livro eu creio que é o mais importante e eu acho maravilhoso, porque a aceitação, principalmente hoje em dia com a questão das redes sociais, está-se a agravar bastante nesta geração mais jovem, que compara-se o tempo inteiro, que tem uma imagem irrealista do que é o mundo, porque acha que aquele mundo que eles veem nas redes sociais é o mundo real e não sabem, infelizmente, distinguir o que é e o que não é. E às vezes não tem um adulto ao pé que lhes diga, olha, está tudo bem seres como és, não tens que estar o tempo inteiro a comparar com outra pessoa porque é um processo que vai ser a vida inteira e nunca vais chegar a lado nenhum, porque ninguém é igual a ninguém, essa é a verdade. E, como mencionou, é tão boa a individualidade de cada um, é o que nos torna únicos. Se nós vamos tirar essa essência, nós somos só uma cópia ou uma pseudocópia de alguém. E não faz sentido nenhum, porque nós não vamos ser felizes e não vamos ter saúde mental e tudo o que isso traz. É uma bola de neve. Então é uma mensagem simples, que não é de todo simples, é bastante complexa, mas numa linguagem que realmente consiga chegar aos mais pequeninos e influenciar também os garotos. Muito Por bem. assim dizer. A editora influenciou alguma coisa na escolha da capa, na escolha Não. Nada. da maquete? Não. Nada. Não. Foi trabalho Foi nosso. tudo nosso. Eles nisso então foram espetaculares. Quando eu disse que as ilustrações sairiam de fora, foi mesmo só a data, limite, olha, até aqui, que é para depois podermos trabalhar o resto. Depois eu enviei as ilustrações, já tinha dito em que partes é que queria as ilustrações, para bater tudo certinho com as páginas do livro e tudo ok. Nisso foi impecável. Sim. Muito bem. Já estamos mais ou menos a chegar aqui ao fim. Eu só queria agora saber o futuro deste projeto. Então o futuro deste projeto é levá-lo mais além e quero apresentá-lo em mais sítios, divulgar e que ele faça as crianças felizes, que fiquem lá com aquele bichinho da história, com aquela moral enraizada neles e que venham muitas mais histórias de Tobias, quem sabe, não é? Pergunta. O Tobias 2. O Tobias, já temos aí qualquer coisa na manga, encaminhado também, uma outra aventura com o Tobias, assim, dentro do mesmo género, mas se calhar com novos personagens. Muito bem, ficamos à espera. Agora eu gostava só que falasse um bocadinho para as pessoas que ainda estão um passo atrás Sim. em relação a vocês, as pessoas que têm lá em casa as historinhas na gaveta, ilustrações que possam fazer e que, como talvez estivesse nesse caso de mano na mano, face na face, Sim. uma mensagem para essas pessoas. Eu acho que devemos tentar. É assim, o não está garantido. Mas se não tentarmos, nunca sabemos, não é?
eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Se calhar teve aquele tempo todo ali para ficar como é, né? Para ficar perfeitinho e como ele está. Mas, epá, sem medo. Que sigam em frente e avancem. É carregar na tecla, enviar e depois aguardamos o resultado. Porque se nós continuarmos ali, olha, vou deixar ficar, deixa. Então vai ficando. Eu tenho uma pessoa de família, da minha família, a minha madrinha, que eu estimo muito, e ela diz que tem cerca de 4 ou 5 livros escritos. Pela mão dela. Ela não usa computadores. Só tia, então, e porquê é que você... Força, tia, edite, faça... Não, filha, está aqui guardadinho. Então ganho coragem e pensa, não, quando eu morrer, fica aqui guardado e depois façam o que quiserem. Mas depois já não há muito a fazer, não é? É só tipo prestar uma homenagem pelo trabalho que ela fez. Se ela os editar, ou ela ou alguém que tenha algo assim, a gente pode sentir isto que eu neste momento sinto, sentir-me feliz, porque estou a realizar um sonho. Então acho que a gente, devemos pôr o medo para trás de vez em quando e avançar. Se têm força, e depois venha o que vier. Concordo plenamente com todas as palavras, para não variar um bocadinho. Apenas acrescento que não tenham medo da rejeição. A rejeição faz parte. Vai sempre haver pessoas que vão dizer que não, vão sempre haver pessoas que não vão concordar com a vossa linguagem, vão sempre haver pessoas que não vão concordar ou entender o vosso projeto ou a vossa interpretação. Isso não quer dizer que não melhorem, isso não quer dizer que trabalhem afincadamente e que vão tentando. Porque se faz parte de vocês, porque acho que tanto a escrita como a parte das artes são coisas que vêm da nossa alma, são coisas muito nossas, têm muito a ver com as nossas emoções. E faz sentido partilharmos a nossa obra, seja ela escrita ou, neste caso, ilustrada, com os outros. Por isso, esse exemplo que estavas a dar, e bem, que apesar de fazermos coisas muito pessoais, faz sentido para nós, tudo bem, mas às vezes também faz sentido partilharmos com os outros. E não ter medo da rejeição. E muitas vezes é isso que acontece, é o medo de falhar, esses medos, esses fantasmas todos que normalmente as pessoas têm. Está tudo bem. Mas eu tive uma situação de rejeição de trabalhos escritos. Eu estava-me a recordar, mas era bem novinha, eu teria, né, talvez os meus 18, 19 anos, eu escrevia poemas. Então eu escrevia e um dia pensei, eu vou mandar isto para uma editora. Eu mandei, eles responderam-me. Responderam que já é muito bom. E pronto, e é assim, e aquilo, eu vi a resposta deles não como uma crítica, claro, eu queria que eles os aceitassem, mas a resposta foi que de momento não estavam interessados, mas continuasse a escrever sempre e que ia melhorar e quem sabe um dia mais tarde iria então escrever um livro. Olha, e a verdade é que eu continuei a escrever. Exatamente. E aí está. E às vezes temos que, a ideia tem que ser madurada, não é? Tem que crescer a ideia, tem que ser melhorada para quando publicares, espera aí, agora sim faz sentido, estás a dizer na hora certa. Sim. E é isso mesmo, seja em que área for, não devemos ter medo, a rejeição está sempre lá, mas também há a aceitação. E quando temos a aceitação é muito bom ver o nosso trabalho reconhecido e o nosso trabalho valorizado, porque lá está, faz muito sentido quando percebemos que as outras pessoas também entendem aquele projeto, o tal bebê que fizemos com tanto carinho, não é? Sim. O tal bebezinho que foi, né? Foi um projeto que foi elaborado com tanto carinho e ver que outras pessoas também gostam também é muito bom. É uma sensação que, não é? Que nos preenche, por assim dizer. E essa é a mensagem. Agora mandamos uma mensagem para o nicho muito pequenino. E agora gostava que se calhar mandasse uma mensagem para o mundo. O que é que vocês têm para desejar para o mundo? Uau. Pois eu desejava que tivéssemos um mundo melhor, com algumas mudanças, e talvez esta parte da aceitação esteja relacionada também com tudo aquilo que se passa no mundo, não é? Porque falamos aqui muitas coisas em que as pessoas, por não aceitarem as ideias, os ideais, e isto gera-se aqui confusão.
guerras, mal-estares, porque pura e simplesmente não aceitas as ideias do outro ou a maneira como ele vive. Eu acho que seria, pá, se nós tivéssemos um bocadinho de, como é que é dizer, aceitarmos-nos uns aos outros. Aqui não é só aceitarmos-nos a nós como somos, mas aceitar os outros. Que acho que era melhor. Acho que conseguíamos criar um mundo melhor se nos aceitássemos uns aos outros tal como somos. Que é difícil, realmente, é verdade, porque nós temos as nossas ideias e os outros têm as deles. Mas se calhar também temos que aprender a aceitar isso. Porque cada um vive a sua vida, não é? Eu não posso estar a interferir na tua vida só porque não aceito aquilo que tu queres e eu penso de maneira diferente. Mas é isso que acontece muitas vezes. E pronto. Que sejamos melhores uns para os outros e façamos o nosso melhor todos os dias. Sim, indo de encontro realmente de criar um pouco mais de empatia e respeito, que são duas coisas que estão alinhadas àquilo que estavas a dizer. E bem, porque se respeitássemos as nossas diferenças seria muito mais fácil de nos entendermos de tudo, seja politicamente falando ou a religião ou o que fosse. Evitávamos muitas guerras e a entreajuda ia ser muito maior e se calhar a desigualdade que existe no mundo, seja a nível financeiro, de identidade de género, o que fosse, se calhar ia ser muito menor do que atualmente é e eu vejo que infelizmente cada vez mais, agora aproximamos da data do 25 de abril, curiosamente, que é uma data que nos indica liberdade de expressão e liberdade em vários aspectos de aceitação e eu vejo que há coisas que parecemos quase a voltar para trás porque as pessoas estão-se a esquecer destes valores que são tão importantes e isso deve ser mantido e deve ser melhorado, como estavas a dizer bem, a cada dia que passa, porque se voltarmos para trás nós já passámos por esse caminho, a história já nos contou como é e é um caminho que não queremos reviver certamente, esses erros do passado. Portanto temos de ter muita atenção a certos discursos, nomeadamente de ódio, que vai de encontro a não aceitar a diferença do próximo, a colocar a sociedade tudo em caixinhas, porque é muito mais fácil, não é de se comunicar ou de manipular essas massas, se estiver tudo em caixinhas, mas nós somos seres humanos e não estamos em caixinhas, não é? Nós não somos produtos, somos pessoas. E a nossa individualidade, lá está, é o que nos torna únicos temos que trabalhar isso, temos que trabalhar cada vez mais isso. E infelizmente às vezes parece que estamos a ir um bocadinho contra a maré, mas é importante agora, lembrando, não é? Estes 50 anos estão bem assinalados que é para manter. Telma, muito obrigado. Telma? Muito obrigado. Agradeço. Muito Mais obrigado. obrigada. Pode ser.